Olá, lindona, tudo bem? Hoje é dia 14 de janeiro de 2026, segunda semana, né? Segunda semana do ano de 2026. Um ótimo ano para você, viu? E hoje é quarta-feira, dia de Mercúrio, né? Na mitologia, Mercúrio, é o deus da comunicação, né? Quarta-feira. E quem estuda mitologia comparada, eles também fazem uma correlação de Mercúrio com Exu, aquele que abre as portas. Quem faz? Porque se você estuda as características de Mercúrio e de Exu, respeitando as características de cada cultura, né? Que é a cultura praticamente que vai moldar a religião. Nós vamos verificar que são deuses, né? Exu não é considerado um deus, é um orixá, mas são, vamos dizer assim, nomenclaturas diferentes. Eu posso até estar errada, mas para mim pode ser a mesma coisa, né? Representa essa força maior. E eles têm as mesmas características, né? Então, Mercúrio, dentre os romanos, né? Porque a astrologia ela tem essa ligação com a astrologia que a gente conhece, né, a ocidental de hoje. Essa ligação com a mitologia romana, né, e, e, o, e o Exu com a mitologia iorubá, né, africana. Né? Então, são características muito semelhantes. Né? Então, não vamos demonizar nada, tá bom? Não vamos demonizar nada, porque esse negócio de colocar demônio em tudo quanto é lugar é uma furada. É uma furada e você vive presa no medo. Tome cuidado com isso. Tá? Ao invés de ficar vendo os demônios ao seu redor, procure ver Deus, procure ver a deusa, procure ver a grande mãe e agradeça, tá? Agradeça. Essa posição da lua cheia, né? Nós estamos na semana de lua cheia, nas quinzenas de lua cheia, aconteceu em Câncer. E colocando a posição dessa lua cheia na árvore da vida, ela está bem no alto da árvore da vida, né? Numa esfera energética de Bina, que é a grande mãe, tá? E o que a gente percebe? É a grande mãe, e essa esfera é uma esfera de Saturno, né? Então, é um momento, é uma alunação, vamos dizer assim, de onde a gente vai entrar em contato com limites, onde a gente vai entrar em contato com a responsabilidade, né? Onde a gente entra em contato com o karma, né? Porque tudo esse Saturno, se você olha no nosso sistema solar, ele é o último planeta visível, né? E se nós fizermos uma simbologia com essa posição de Saturno no sistema solar, podemos dizer que é o nosso, vamos dizer assim, é o nosso limite de observação do mundo material, né? É onde começa as primeiras formatações materiais, né? E também é o limite, porque depois disso vêm os planetas transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, né? Que no meu ponto de vista, da maneira como eu estudo astrologia, que tem várias camadas, significam também, no meu ponto de vista, pulsões internas que existem dentro da gente, que quando aflora, minha filha, quando aflora não tem como controlar. Porque há coisas na nossa vida que a gente não controla, né? Muita coisa a gente controla, mas tem coisas na nossa vida que a gente não controla, né? E a gente precisa saber lidar com esses limites, verificar os limites da nossa vida, né? E saber lidar com eles, tirar o melhor proveito de tudo. E hoje é quarta-feira, é dia de Mercúrio. Mercúrio está passando pelo segundo decanato de Capricórnio, está quase entrando no terceiro. E a mensagem que Mercúrio traz para a gente é: eu ouço música, eu faço reflexões, afirmações e acendo velas nas minhas orações.
tá? Porque Capricórnio é um signo cardinal, como Áries, Câncer e Libra. E cardinal, esses Capricórnio, Áries, Câncer, Libra, dentro da astrologia, eles representam forças que iniciam um novo processo, né? E se nós estivermos conectados com a nossa própria vida, se nós aceitarmos que nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida, nós poderemos, quando planetas estão passando por esses signos, nós poderemos receber novas ideias, novas informações, insights que vão nos ajudar a materializar algo produtivo e positivo na nossa vida. Mas tudo vai depender de nós. Tudo vai depender para onde a nossa anteninha está voltada. Por isso que é importante, gente, a gente deixar de prestar atenção na vida dos outros, o que os outros estão fazendo, e voltar a atenção para a gente mesmo, tá? Procurando, de uma certa forma, fazer o melhor na nossa vida, porque a vida é nossa, né? A vida é nossa. E se a gente fizer o melhor que a gente puder naquele momento, a gente vai estar produzindo para a nossa vida resultados positivos, e a gente também vai influenciando as outras pessoas a entrar em contato com a esperança, né? Sem esperança, a gente se perde. Eu assisti um filme, o último filme que eu assisti foi Forrest Gump, um contador de histórias. É um filme de 35 anos atrás, eu já havia assistido, resolvi assistir novamente. Eu achei muito interessante, né? Porque o Forrest Gump, ele conta a história da vida dele, e é uma vida relacionada com os fatos também dos Estados Unidos, né? E ele tem uma mãe muito forte, porque ele nasceu com uma certa dificuldade na coluna, e ele logo de criança ele tem que usar aparelhos nas pernas, né? E a mãe sozinha, não sei se não registrei a ideia, se a mãe era viúva, eu sei que ela era mãe solo. E ela tinha que dar conta de tudo, né? E era uma mãe muito, muito forte do lado dele, sempre ensinando ele, sabe, a enfrentar as dificuldades da vida, a não impedir, a não deixar que outras pessoas se colocassem acima dele, que achavam que era melhor que ele e tal, né? Por causa da situação, do momento que ele estava vivendo, da situação que ele estava vivendo. E é uma mãe muito forte, é uma mãe que praticamente esteve com ele a vida inteira. E ele conta a história da vida dele, né? E o que passou para mim foi aquela questão assim da mensagem do coisa. Apesar dele estar passando por situações muito difíceis, né? E que qualquer um ficaria com medo nessa situação, ele fazia o melhor possível. Né? E o resultado sempre era positivo na vida dele. E chegou num determinado momento em que ele gostava de uma mulher, mas essa mulher, por ter sido, foi filha de pai alcoólatra, e desde criança ela passava por abusos físicos e sexuais. Logicamente, né, que ela cresce na vida, ela se torna um indivíduo com umas certas dificuldades emocionais, porque tudo isso que ela passou na infância, de uma certa forma, se manifesta nos relacionamentos dela na vida adulta. E ele amava ela, mas sempre quando ele chegava a se aproximar, sempre quando ela percebia que eles estavam se conectando, né?
ela ia embora. Ia embora porque, na minha percepção, eu acho que ela não aguentava viver o amor. Acredito, não sei, mas é uma percepção. E eu sei que da última vez que ele a pediu em casamento, ela disse não. Ela disse não e ele ficou muito magoado porque ele pensava que ela estava dizendo não por causa dele, por causa das características dele. Mas não era nada disso. Ela estava falando não por causa da situação emocional dela. Ela não se achava, vamos dizer assim, à altura dele, né? Então ela pensava uma determinada coisa, pensava isso, ele pensava que ela não tinha aceitado por causa das características dele. E ela vendo aquele estado dele, naquela noite, ela dorme com ele, né? E foi a primeira relação sexual desse homem, já na fase adulta, né? Foi a primeira relação sexual desse homem. E a gente pode imaginar o estado que ele ficou, né? O estado emocional. Só que no dia seguinte, o que ela faz? Antes dele acordar, ela vai embora. E quando ele acorda, ele percebe que ele está sozinho, que ela tinha ido embora. E ele entra num estado emocional tão forte que ele resolve correr. Por quê? Porque quando ele era criança e que ele usava aquela coisa na perna, aquela matéria na perna, desculpe, me passou o nome. Logicamente, que é um filme de 35 anos atrás, logicamente não existia a palavra bullying, mas o comportamento existia. Né? A palavra não existia, mas o comportamento existia. E ele passa, logicamente, a sofrer bullying na escola, né? E os garotos correm atrás dele, joga pedra nele e tudo mais. E como ele tinha já essa conexão com essa mulher, né, que era uma criança também, que eles se conectaram desde o primeiro dia, até eles falavam assim, a nossa ligação foi tão forte que parecia pão com manteiga. Eles não se guardavam mais, um completava o outro, sabe? E daí, então, nessa importância desse feminino na vida dele, quando ela andando com ele e os outros moleques lá vai atrás dele, jogando pedra, tal e tudo mais, e daí ela fala para ele, corre, Forrest, corre, corre, corre. Então, ele com aquele comando dela, sabe, aquela coisa do feminino, ele começa a correr num primeiro momento de uma forma desajeitada, começa a correr e, de repente, todo aquele material, todo aquele equipamento começa, sabe, começa a quebrar. Começa a quebrar, começa a cair. E ele começa a perceber e ele dá mais impulso no correr e ele começa a perceber que ele tem uma capacidade muito grande para correr. Né? Eu acredito que é uma simbologia relacionada ao emocional. E ele começa a correr e os moleques não conseguem, não chega perto dele. E eu acredito que esse momento foi um momento em que ele gravou nele mesmo que correr seria uma forma dele vencer as dificuldades emocionais na vida dele. Tanto que, quando ele, nesse último momento em que ela vai embora, que ele percebe que ela foi embora, ele resolve correr. E corre, simbolicamente falando, né, no filme, por 3 anos e alguns dias. Ele só parava para dormir, ele só parava para correr e corria. Os jornais todos, os meios de comunicação começaram então a acompanhá-lo. E aquilo ia para o jornal, ia para a televisão, ele está passando aqui, está passando ali. E aquilo foi um incentivo para as pessoas.
Daí começou uma pessoa a segui-lo, a correr. Eu vou correr junto com você, eu vou correr junto com você, porque você me passa esperança. Olha que interessante, né? Você me passa esperança. E começou a correr com ele. Passou um tempo, um grupo de pessoas corria com ele. Um grupo de pessoas corria com ele. E o correr também não deixa, o andar também não deixa uma forma de ser um meio de meditação. Um meio onde você recebe informações do Altíssimo. Então, muitas vezes as pessoas chegavam perto dele com um determinado problema, né, que é um meio, Binah também é um centro de força de resolução de problemas, que é essa posição da lua cheia nesse mês. As pessoas chegavam para ele e falavam assim, olha, eu estou com um determinado problema aqui, que não sei o que lá, qual a sua resposta? Como é que eu posso resolver esse problema? Né? E ele então falava qualquer coisa naquela situação. E a pessoa, no primeiro momento, chegava e falava assim, sabe, não estou entendendo nada disso, porque quando a gente recebe informações do Altíssimo, da Grande Mãe, no primeiro momento a gente não consegue entender o significado daquela mensagem, né? Mas se a gente parar, trazer aquela mensagem para o coração, ou colocar no bolso, tal e tudo mais, a gente vai perceber que a gente vai chegando num ponto que a gente vai entender o significado daquela mensagem. Então duas pessoas no filme que chegaram para perto dele e pediram orientação e receberam, num primeiro momento, uma resposta que não tinha nada a ver para as pessoas que são literais, né? Não tinha nada a ver. Conseguiram perceber que aquele era o caminho de um grande projeto, de um grande processo, crescimento financeiro na vida deles, econômico-financeiros, né? Mas o que é isso? É a possibilidade de você captar energia, mesmo que você não entenda num primeiro momento, agradecer por aquela mensagem, guardar no coração, guardar no bolso e ter a certeza que vai chegar o momento apropriado que você vai entender essa mensagem. E as pessoas falavam, você me passa esperança, né? E como que ele passava esperança? Só correndo. Só correndo, só correndo, só correndo, né? Só correndo. Naquele estado de meditação, naquele estado interno, correndo, correndo, e com aquilo também ele estava elaborando os próprios problemas internos, as próprias dificuldades emocionais, né? Para viver aquele período de abandono de uma mulher que ele sempre amou e que esteve conectada com ela como se fosse pão e manteiga desde a infância, né? Então, se você tiver a possibilidade, esse filme ainda está no streaming. É um filme de 35 anos atrás. O personagem principal que faz Forrest Gump, ele é o Tom Hanks. Tom Hanks também é um canceriano. Tom Hanks é um canceriano. E é interessante que a posição dessa lua cheia está bem próxima do sol do Tom Hanks. Então eu pensei assim, eu vou prestar atenção para ver se nesse período a gente recebe algumas informações ou se nós recebemos notícias do Tom Hanks, né? Porque é uma lua cheia que está bem próxima do sol do Tom Hanks e ele traz essa mensagem para a gente nesse filme muito legal, né? Então, gente, é isso, né? Eu não falei bom dia, né? Bom dia para todo mundo. Eu sou a Sônia Beth, eu sou astrterapeuta, estou aqui à sua disposição. Estamos com o Mercúrio em Capricórnio, o Sol em Capricórnio e também com a Lua, nesse primeiro momento, em Sagitário, né? E temos Lua Nova no próximo domingo, viu? Em Capricórnio. E também é uma lua como essa lua cheia. Ela traz assim uma força de desafio muito grande. Eu vou te dizer, um duplo desafio. Porque lua cheia já é desafio, né? Lua nova, lua cheia é desafio. E a lua nova não, a lua nova ela traz uma sementinha, mas é uma sementinha de desafio.
de mudança, tá? Então, é uma lua nova em que a gente precisa prestar muita atenção aos sinais que a vida nos proporciona, tá? E a gente só vai prestar atenção nos sinais que a vida nos oferece se a gente estiver presente no presente. Esse sinal pode vir através de uma comunicação, de uma conversa com uma outra pessoa que você tem ou que você ouviu. Pode vir através de alguma informação que você recebe na televisão, no rádio, alguma informação que você lê, né? Ou algum insight. Você olha num determinado lugar e você percebe determinadas coisas, né? Nesse filme, Forrest Gump, tem uma cena que me chamou muita atenção, porque quando ele está nesse estado, essa mulher que eu digo, que o amava, mas que não tinha coragem de assumir a relação, num determinado momento ela pergunta para ele, quando você esteve na Guerra do Vietnã, né? Porque ele faz um paralelo da vida dele, desde quando ele era criança e por tudo que ele passou, mas a vida dele com fatos relacionados, fatos importantes dos Estados Unidos. E ele foi para a Guerra do Vietnã. Daí ela fala para ele, quando você estava na Guerra do Vietnã, você tinha medo? Daí ele falou para ela, não, eu não tinha medo. Eu não tinha medo porque quando eu me percebia sozinho, se fosse à noite, eu olhava para o céu estrelado. Eu procurava olhar além das aparências. Eu procurava ver a verdade permanente da vida. Mas a gente só vai olhar, a gente só vai perceber essa verdade se a gente olhar além das aparências. Isso me chamou a atenção, né? Então ele falava que era esse comportamento, entre outros, né? Mas esse é que me chamou a atenção, porque é o símbolo dessa lua cheia em Câncer. O símbolo dessa lua cheia em Câncer é um homem velho sentado, olhando para um vasto céu escuro, tá? E observando as estrelas. Então é um símbolo que nos leva a um entendimento de que aquele homem está num estado de introspecção e, ao mesmo tempo que ele está no estado de introspecção, ele está observando o que está acontecendo no universo. Que é, gente, a posição dos primeiros astrólogos, né? Dos primeiros astrólogos, até mesmo antes dessas pessoas saberem ler e escrever, porque graças a Deus, desde a pré-história, nós tivemos homens que tiveram esse comportamento. Porque imagine só, você ali, um homem da caverna, mais bicho do que homem, tá, aquela coisa, né? Logicamente que olha para o céu, vê a lua, vê as estrelas e tal, mas chega um momento que a lua some, lua nova. Putz, dependendo dessa situação, é um castigo, a lua sumiu. Depois passa algum momento, a lua começa a crescer. E por isso que muitas vezes a gente ainda ouve algumas pessoas dizendo que lua nova, lua negra, é uma lua maléfica. Lua nova é uma lua maléfica porque ela está escondida, né? Mas isso vem de muito tempo atrás, né? Esses homens, quando, por exemplo, trovão, chuva, tá, e tudo mais, que não tinha nem casa, que morava dentro das montanhas ali, de coisa, quando via aquela chuva, aquela coisa, é castigo de Deus, né? Então, nós tivemos, graças a Deus, os primeiros astrólogos desse período, que eram esses homens que tinham esse comportamento de introspecção e de olhar o céu, perceber o movimento das estrelas, né, que a gente chama tudo de estrela, mas era planeta, né, também, e perceber o que estava acontecendo, quais eram as repercussões no mundo físico. E daí surge essa arte milenar chamada astrologia, que tem milhares de anos.
Entendeu? Gente, a astrologia é muito linda. É uma arte muito linda e ela tem várias camadas, tá? Nós precisamos estudar astrologia, honrar a astrologia, respeitar a astrologia, tá? Porque é uma arte sensacional. Eu gostaria de agradecer muito a você que esteve comigo nesse programa. Espero que tenha sido realmente positivo para você. Eu sou Sônia Beto, sou astroterapeuta, estou no @SôniaSímbolos e agradeço a você, a Rádio Vibe Mundial, o programa Madrugada Astral, ao Dani, que esteve aqui comigo hoje. Não chamei, mas eu tenho certeza que estava aqui comigo. Salô Bananã, Totô Baluayê, e que essas energias de amor, de cura, envolvam a todos nós. Um obrigado e até a próxima semana. Tchau.